A chegada do inverno transforma radicalmente a paisagem rural da Suíça. Com o frio, o verde vai sumindo dos campos e a neve tinge tudo de branco. Estamos entrando numa região de colinas arredondadas, florestas escuras, fazendinhas e vilarejos charmosos. Encravada no centro da Europa, a Suíça tem território pequeno. Com pouco mais de 41 mil quilômetros quadrados, é menor do que o estado do Rio de Janeiro, um dos menores do Brasil. Apesar de miúdo, o país tem 4 idiomas oficiais: alemão, francês, italiano e romanche. Nosso destino é uma região onde predomina o francês, o Vale de Joux. Por estar a mais de 1000 metros de altitude, é um dos lugares mais frios da Europa Ocidental. Além de transformar a paisagem dos campos e vilarejos, a chegada do inverno também muda o visual das represas e lagos. É que com temperaturas muito baixas, a água acaba congelando. Este é o maior lago dessa região da Suíça. Uma área imensa que nos meses de inverno se transforma numa baixada plana e branca. E aqui embaixo, olha só. O gelo é duro que nem pedra. Nos finais de semana, o lagão se transforma em área de lazer, uma espécie de praia de suíço. Bom dia, Brasil. Eu espero que esteja calor por aí, porque aqui a gente está morrendo de frio. Neve caindo é coisa comum na estação. Os flocos bailarinos, que parecem de algodão, são feitos de vapor d'água congelado. Eles se formam nas nuvens com temperaturas abaixo de zero. Dá vontade de pegar com a mão. É gelada. Fofinha, olha só. E dá pra fazer uma bola, ó. Brincar que nem criança aqui, ó. Olha lá. Além do turismo, a economia do Vale de Joux se destaca também por 2 outras atividades tipicamente suíças: a fabricação de relógios e a produção de leite, que é a base do famoso queijo regional que viemos conhecer. Para saber mais sobre o produto, nós fomos visitar um especialista. Monsieur Rochat? Oui. Nico Yazi, enchanté. Vamos entrando, que está bem frio. C'est vrai qu'il ne fera pas chaud ici. Jean-Michel Rochat é um dos principais comerciantes do queijo típico do Vale. O negócio começou com a bisavó dele em 1880. Ele nos leva diretamente ao subsolo do casarão, onde fica a cave. Um lugar fresco e protegido usado para a maturação do queijo. Este é o queijo típico da nossa região, o Vacherin Mont d'Or. É o nosso orgulho e também um embaixador do Vale, pois divulga a região por toda parte. Redondo e pequeno, o Vacherin Mont d'Or tem massa mole, macia. A sua marca registrada é essa tira de madeira flexível na lateral. Um fungo esbranquiçado se espalha tanto por cima quanto em volta. É um fungo comestível que, assim como a madeira, garante o sabor típico do queijo. O nome Vacherin vem de vache, que quer dizer vaca. Mont d'Or, ou Monte de Ouro, é uma montanha da região. Assim, Vacherin Mont d'Or é o queijo de leite de vaca da região do Monte de Ouro. O Vacherin Mont d'Or começou a ser fabricado nos sítios do Vale e sempre nos meses mais frios do ano. É que, terminado o verão, a produção das vacas não era suficiente para fazer queijos grandes. Então, os antigos pastores inventavam queijos menores, como o Vacherin Mont d'Or. Hoje, a cadeia produtiva envolve 15 laticínios e 150 famílias de produtores de leite. Todos pequenos sitiantes que trabalham duro. Mas a vida não é só trabalho, né? Esses dois aí, descendo a montanha, são um casal de produtores de leite, Freddy e Annie Coser. Eles lidam com as vacas de domingo a domingo, mas vira e mexe dão uma escapadinha para esquiar. Com organização, sempre dá para conseguir um tempinho livre para sair do sítio, mudar de ambiente.
Freddy e Yannick nos convidam para conhecer a criação. Nós marcamos encontro na casa deles, que fica num vilarejo de apenas 400 habitantes. É a comunidade de Le Lieu, uma das mais charmosas do vale. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Tá bem, vous? Freddy nos recebe na porta e logo me apresenta ao pai, seu Daniel Ozer. Vocês têm uma casa bonita aqui, hein? É verdade, casa bonita, boa e os moradores também. Écoutez, et votre propriété rurale? E a propriedade rural, ela fica onde? A parte principal da propriedade é aqui mesmo, dentro do vilarejo. Mas nós temos também outras áreas de pasto mais afastadas. Agora, o nosso rebanho de vacas fica logo ao lado e a gente pode visitar. Venha ver. On va voir. Bah merci, c'est gentil là. Pode parecer esquisito, mas é isso mesmo. A parte principal da propriedade da família Ozer fica encravada no vilarejo. Uma situação comum nessa região da Suíça. Aliás, propriedade rural muito afastada se tornou algo raro por aqui. A família conta com um bom rebanho leiteiro. São 50 vacas em lactação, a maior parte da raça pardo-suíça e algumas holandesas de cor vermelha e branca. O Daniel Ozer está me contando aqui que o estábulo é o coração da fazenda nos meses mais frios do ano. Na prática, isso quer dizer que eles trazem todas as vacas para cá, lá para meados de novembro, quando o frio começa a apertar, e os animais só voltam para pasto aberto em maio. Ou seja, o rebanho inteiro da fazenda passa quase a metade do ano aqui dentro. E nem dá para ser diferente, né? Essa é a única solução. Com a neve, com o frio, os pastos ficam totalmente cobertos e as vacas precisam ficar aqui dentro. Cada vaca consome por dia entre 15 e 20 quilos de feno. O rebanho também tem direito a uma porção diária de sal mineral e de ração industrial peletizada, feita à base de cereais. A saúde do rebanho também é levada a sério. Em caso de problema, os criadores chamam o veterinário Jean-Marc Rochat, que hoje examina uma novilha. Ele explica que, em muitos aspectos, o frio é uma vantagem. Em se tratando de parasitas mosquitos, nós temos muito mais problemas no verão do que no inverno. Com o frio daqui, insetos e outros bichos desaparecem totalmente. Isso evita a transmissão de doenças e a gente acaba tendo menos problemas. A Suíça é área livre da febre aftosa sem necessidade de vacinação. Mas o país ainda luta contra doenças graves presentes em vários lugares da Europa e que não existem no Brasil. É o caso da famosa doença da vaca louca, que foi registrada por aqui em 2008. A família Ozer faz a ordenha 2 vezes por dia, uma às 6 da manhã e outra às 4 da tarde. O sítio produz cerca de 1.300 litros de leite por dia. A produção vai para esses tanques de inox. A produção do sítio vai para um laticínio que também fica no vilarejo. É lá que se fabrica o queijo típico da região. Normalmente, a produção do queijo Vacherin Mondor começa ainda de madrugada, perto das 4h30 da manhã. E nesse horário, com noite ainda profunda, olha, o frio é de doer. Nesse momento, aqui em frente ao laticínio, a temperatura é de nada menos do que 9 graus abaixo de zero. Do lado de dentro, o leite segue para a balança. O preço pago ao produtor é o equivalente a R$ 1,70 por litro. Em seguida, o leite segue para os grandes tachos de cobre. Toda a operação é acompanhada de perto pelo dono de laticínio, que, aliás, é tio de Freddy e irmão de seu Daniel. Charles Ozer fabrica o Vacherin Mondor há mais de 50 anos. A primeira coisa para se fazer um bom queijo é leite de qualidade. Mas também é importante amar o trabalho, fazer tudo com dedicação. Logo no início, seu Charlie acrescenta 2 ingredientes. Este aí, com cara de iogurte, é um fermento. E o líquido transparente, o coalho. 10 minutos depois, com o leite já coalhado, seu Charlie parte a massa. Mais alguns minutos e é hora de avaliar a consistência.
É com a mão que a gente sente o ponto. A massa não pode estar muito mole nem muito dura. Esta aqui já está boa para retirar. De repente, todo mundo tem pressa. De forma sincronizada, o pessoal do laticínio vai retirando a massa do tacho e enchendo as formas de queijo. A massa do Vacherin Mont d'Or não é prensada em nenhum momento. Na etapa seguinte, a massa é retirada das formas e cortada em rodelas. Veja que beleza! É nessa hora que entra em cena outro ingrediente essencial. A tal tira de madeira que deve envolver a lateral do queijo. Essa tira de madeira é muito importante para o sabor do queijo. É uma tradição que representa o encontro entre os bosques da região e o produtor de leite. Flexível e aromática, essa tirinha virou um dos símbolos do Vacherin Mont d'Or. O produto é extraído de um pinheiro nativo. Nos campos do Vale de Joux, a agricultura não existe. Isso em qualquer época do ano. Historicamente, as terras da região são ocupadas por pastos naturais e florestas. Normalmente, as matas nativas dessa região da Suíça ficam nas áreas mais altas. E para quem está acostumado com a diversidade, com a explosão de vida das florestas brasileiras, a impressão é de que tudo é muito regular, ordenado. São quilômetros e mais quilômetros de montanhas, neve e árvores. E outra coisa interessante é que, mesmo com o frio rigoroso da estação, os pinheiros continuam verdes e com folhas. Estamos entrando numa mata nativa na companhia de um craque no assunto. Armand Goulet é técnico em florestas e guarda florestal da prefeitura de Le Lieu. Trabalha nesse ambiente há mais de 30 anos. Essa floresta natural representa bem o ambiente selvagem da região. Aqui nós temos dois tipos de árvores. As coníferas, que guardam as folhas o ano todo, e as árvores que têm folhas no verão, mas ficam completamente peladas no inverno. A árvore mais comum das matas da Suíça se chama epicéa. Com mais de 30 metros de altura, ela tem tronco cinza e folhas que lembram pequenas agulhas. Como outras coníferas, o epicéa tem copa alta em desenho de triângulo. Isso é importante para que a neve escorregue e não fique acumulada nos galhos. Resistente, a madeira serve para fazer casa, móvel, instrumento musical e muito mais. Os epicéas aqui em volta da gente têm mais de 100 anos de idade. Com a madeira dessas árvores, nós podemos fazer as caixas usadas na embalagem do queijo e também aquela tirinha de madeira flexível. Por isso, o epicéa é verdadeiramente a imagem da nossa região. Nós fomos conhecer uma área onde ocorre a exploração de diversas espécies, inclusive o epicéa. Logo na chegada, dá para ver que o movimento é grande. O corte de hoje ocorre numa área iluminada que fica na borda da floresta. Depois de abrir uma cunha no tronco do epicéa, o trabalhador calcula a direção da queda e lança um alerta. Atenção! Depois é terminar o corte. E lá vai o epicéa de mais de 30 metros de altura. Agora os trabalhadores retiram os galhos. É só depois dessa limpeza que o epicéa poderá ser usado para a extração do ingrediente da receita do queijo. Quem cuida do serviço é Marianne Goulet, esposa de Armand. Com a ajuda de uma primeira ferramenta, ela vai tirando a casca do epicéa. Em seguida, com uma espécie de pazinha afiada, Marianne extrai tiras regulares. Veja que beleza. A camada superficial da madeira é tenra, flexível, ideal para envolver a lateral do Vacherin Mont d'Or. Eu gosto muito de ficar ao ar livre, mesmo sendo um trabalho bem cansativo. A gente chega na floresta lá pelas 7 da manhã, almoça na mata e só volta para casa no final da tarde.
Enquanto eu tiver forças, quero continuar. Pour le moment, tant que mes forces permettent, je fais. A extração das tiras é superficial e não impede o aproveitamento comercial do tronco. Terminado o serviço, Marianne leva a produção para casa. Aqui, as tiras ficam secando por umas 2 semanas. Secas, elas serão vendidas para os fabricantes de Vacherin Mondor. Estamos de volta ao laticínio da família Ozer. Agora, seu Charles coloca as tiras secas para um banho em água quente. Em algumas horas, o ingrediente volta a ser maleável e já pode ser enrolado no queijo. Mais tarde, em grandes bandejas, as peças são levadas para uma salmoura. Tudo pronto para a fase final. Para atingir o gosto e a textura ideais, o Vacherin Mondor precisa passar por um processo de maturação. Durante 3 semanas, o queijo fica nessas prateleiras, numa temperatura controlada entre 8 e 12 graus. A cave do laticínio também conta com um equipamento que eleva a umidade do ambiente. Frio e umidade alta são condições ideais para o crescimento do fungo, típico do queijo. Esse é um fungo natural que está no ambiente da cave. Ele se desenvolve sozinho, naturalmente. Nessa fase, os funcionários viram e reviram todos os queijos, todos os dias. O Vacherin Mondor também precisa ser escovado diariamente para endurecer a casca. Esses cuidados, somados à evolução do fungo e ao amadurecimento da massa, fazem com que o queijo se transforme ao longo das semanas. Assim, aquele produto fresco e branco do início vai se tornando mais maduro e a cor vai puxando para o bronze. Este é um queijo que tem 25 dias e está pronto para o consumo. A massa se tornou cremosa e a casca mais firme. Ou seja, dá para ver que existe uma boa separação entre a casca e a massa. Uma bela separação da croûte e da pâte. Na embalagem do Vacherin Mondor, destaque para as caixinhas, todas feitas com madeira do tronco do epicéa, que tem cor mais clara. No rótulo vem marcado Appellation d'origine contrôlée, ou seja, denominação de origem controlada. É a garantia oficial de que os queijos foram feitos na mesma região e segundo os mesmos critérios de qualidade. 80% da nossa produção fica na Suíça e 20% é exportado, essencialmente para a França, Itália e Alemanha. L'Italie e l'Allemagne. Contando os sítios, laticínios, transporte, embalagem, o Vacherin Mondor injeta por ano o equivalente a 20 milhões de reais na economia local. E o produtor de leite, quanto é que ele ganha nessa história? Pascal Monneron dirige a principal entidade do Vacherin Mondor, que reúne tanto produtores de leite quanto fabricantes de queijo. Ele explica que a renda da atividade é composta em grande parte pela transferência de dinheiro público. O subsídio pode representar até 40% do faturamento total de uma propriedade de leite. O valor do benefício é calculado segundo o tamanho da família, a área do sítio, o número de vacas, a altitude do terreno. Segundo ele, a principal função desse recurso é garantir renda para manter o agricultor no campo. Mas não para por aí. Isso mostra a vontade do Estado e do povo suíço de estimular algumas atividades do campo que também são tradições culturais do país. É também uma vontade da sociedade de projetar uma boa imagem no exterior, como aquelas dos cartões postais. Quer dizer que o agricultor, o criador, além de ganhar subsídio pelo seu produto, também ganha para cuidar da paisagem? Isso mesmo, é como se ele fosse um jardineiro. Nós precisamos cuidar da imagem do país e não só pelo mundo agrícola, mas por toda a economia. Para os bancos, para os relógios, para as indústrias, para todos os setores de exportação, a imagem da paisagem suíça é muito importante. De fato, a venda do leite somada ao subsídio público faz com que famílias como a do seu Daniel consigam manter no campo um nível de vida equivalente ao das famílias urbanas do país. Vale lembrar que programas de transferência de renda para evitar desigualdades extremas são algo comum na Europa e não apenas no meio rural. Eu sou a 4ª geração de criadores de gado e sei que ninguém vai enriquecer com essa atividade.
Mas com trabalho e organização, é possível ter um bom nível de vida. Além disso, aqui nós gozamos de ar puro, da natureza. Não é como nas cidades, onde todo mundo fica engaiolado que nem coelho de criação, o que não é bom. Na cozinha, a família reunida nos convida para conhecer o jeito tradicional de comer o Vacherin Mont d'Or. Sem tirar os queijos da caixa, Annick enrola papel alumínio, faz furos na casca com um garfo e despeja um pouco de vinho branco. Em seguida, os 2 queijos vão para o forno. Meia hora depois, o Vacherin Mont d'Or está pronto para ser servido. Veja como a casca se tornou ainda mais corada e a consistência... Olha como ele fica cremoso. Vamos experimentar. Vai ser très bom, hein? É uma delícia. A casquinha crocante, o interior cremoso, assim como a batata, muito gostoso. E dá para sentir também o gosto do epicéa, do pinheiro que a gente mostrou, que faz parte da receita. Ah, oui, delicioso. Delicioso. Delicioso, hein, Mathias? Delicioso, Mathias. Graças ao trabalho de famílias como esta, a produção do Vacherin Mont d'Or cruzou os séculos nos campos gelados da Suíça. Mais do que uma fonte de renda local, o queijo se tornou um dos símbolos da cultura e da boa mesa do país. Um produto que movimenta rebanhos e criadores, florestas e trabalhadores, laticínios e vilarejos da bela paisagem do Vale de Joux.